fora da tua presença e da tua palavra. Nós queremos dizer, Senhor Deus, que não vale a pena viver senão para louvor da tua glória, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos confessar que temos pecado contra o Senhor, temos andado de maneira displicente diante do Senhor, temos, Senhor Deus, transgredido a tua palavra, Senhor Deus. Essa nossa nação chamada Brasil, nós temos errado tanto, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus. Perdoa, porque a nós cabe o corar de vergonha, Senhor Deus. A nós cabe nos dobrar não só com o nosso corpo, mas com o nosso coração. E pedir o teu perdão, pedir a tua misericórdia, Senhor Deus. Nós sabemos que a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Senhor Deus. Nós sabemos que a tua misericórdia se renova a cada manhã, por isso estamos aqui, Senhor Deus. Nós queremos suplicar para que hoje, Senhor Deus, diante do caminhar desse culto, tudo seja para adoração ao teu santo nome, Senhor Deus. Que o centro desse culto seja Cristo Jesus. Que nós que estamos aqui trabalhando nesse culto, Senhor Deus, sejamos apenas o vaso de barro, um utensílio colocado à disposição de um Deus santo, soberano, eficiente, cheio de misericórdia e perdão, Senhor Deus. Um Deus amoroso, Senhor Deus. Um Deus benigno, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo. Muda a nossa história hoje através da tua palavra, Senhor Deus. Muda a nossa história hoje, Senhor Deus, para que quando saiamos desse templo de adoração, a nossa vida possa ser totalmente voltada para o Senhor. Ah, Senhor Deus, quantas coisas tem em nosso coração, Senhor Deus, que nós sabemos que precisamos mudar e não temos mudado, Senhor Deus, nos perdoa. Mas há coisas, Senhor, que o Senhor precisa nos mostrar, Senhor Deus. Sonda os nossos corações, vê se há nos nossos corações algum caminho que não é o teu caminho, Senhor Deus, e nos guia-me pela vereda da justiça, no nome de Jesus Cristo. Que toda seta inflamada de Satanás, Senhor Deus, que vem trazer distração, que vem trazer preocupação, que vem trazer desorganização na mente e no coração, para que essa pessoa não preste atenção nesse culto, possa cair por terra no nome de Jesus Cristo, que ele não tenha vitória aqui hoje, que ele não tenha êxito aqui hoje, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Consolida, Senhor Deus, a fé daqueles que estão aqui, para que seja uma fé genuína em Cristo Jesus, para que seja uma vida genuína em Cristo Jesus, para que seja uma vida totalmente diferente, Senhor Deus. Nós queremos caminhar por este mundo, queremos que as pessoas nos olhem e digam: ali vai um servo ou uma serva do Senhor Jesus Cristo, alguém que ama Cristo e que vive como Cristo quer que viva, Senhor Deus. Senhor Deus, os testemunhos têm sido terríveis, Senhor Deus. Nós queremos um testemunho totalmente, Senhor Deus, voltado para a tua presença, Senhor Deus. Nós queremos um testemunho totalmente de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Então nos ensina hoje, através da ministração da tua palavra, através das ministrações dos cânticos espirituais, para que nós possamos conseguir enxergar, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo, qual a direção devemos tomar, Senhor Deus. Nós queremos caminhar em segurança nas asas do teu Espírito. Nós queremos caminhar em segurança, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faz homens e mulheres segundo o teu coração. Nos faz homens e mulheres, Senhor Deus, que sejam chamados de servos do Deus Altíssimo, não pelos homens, mas por ti, Senhor Deus. Senhor Deus, quem sabe um dia o Senhor vai olhar para cada um de nós e dizer: lá vai o meu servo, justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Talvez o Senhor ainda vai dizer: olha, eu tenho prazer na vida do meu servo, eu tenho prazer na vida da minha serva, porque eles amam a minha presença, eles amam a minha palavra. Senhor Deus, coloca nos corações aqui hoje um novo tempo, um tempo de adoração ao Senhor. É que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A segunda, tá? Te agradeço. Eu vou começar logo essa música. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós convidamos toda a igreja a se colocar de pé neste momento, em nome de Jesus. E vamos juntos adorar e bendizer o nosso Deus. Com toda a força que há em nós, vamos louvá-lo através de cânticos e exaltá-lo de todo o nosso coração. Amém?
Você pode fechar os seus olhos neste momento, começar já a falar, continuar falando com o Senhor, com o mesmo espírito de oração, de adoração, com a sua mente totalmente voltada para Ele, o seu coração voltado para Ele, derramado aos pés. Ele já está aqui. Pela fé nós cremos que Ele já está aqui e se faz presente no nosso meio. Então, se você deseja ser tocado profundamente pelo toque do Espírito Santo, então clame e convide para que Ele possa agir na sua vida com total liberdade, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça.
Obrigada, Senhor. Amém. Ainda de pé, o segundo domingo é um tempo especial. É um tempo onde nós celebramos nossos dízimos e ofertas. Eu queria que você que trouxe o seu dízimo e oferta, você segurasse na sua mão. Nós fazemos isso somente no domingo, segundo domingo de cada mês, porque nós sabemos que é a festa, né? É a festa da celebração. Mas você pode fazer o dia que você quiser. Se não gostar de vir aqui à frente, tem o gasofilaço atrás. Sinta-se à vontade e na liberdade. Segure o seu dízimo e a sua oferta, em particular. É você com Deus, não é com o irmão que está ao seu lado. E nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor Deus, porque tu tens sido o provedor das nossas vidas. Nós não podemos nem sequer trabalhar se o Senhor não nos der saúde. Nós não podemos ter a porta de emprego se o Senhor não abrir, Senhor Deus. Nós não podemos trazer aqui os dízimos e ofertas se assim não aprover o Senhor. Nós queremos te louvar através desse momento. Nós sabemos que todos os benefícios que temos aqui, Senhor Deus, são por tua misericórdia e por tua graça. Nós não merecemos nada, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não queremos comprar o seu favor, nós queremos apenas devolver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Para isso, nós oramos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.
Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. São bênçãos e bênçãos que nós nem podemos contar. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem estado do nosso lado. A sua graça tem sido revelada através do seu único Filho, Cristo Jesus. A sua graça foi manifestada através de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, pela sua renúncia, pela sua rendição. E isso nos trouxe o resultado de que nós também podemos ser teus filhos, teus filhos, teus filhos. Se assim tivermos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É a tua graça, Senhor Deus. É a tua graça, Pai. E nós somos gratos por isso, Senhor Deus. Nós somos gratos por isso, Pai. Pode nos faltar a saúde, pode nos faltar os amigos, pode nos faltar a família, pode nos faltar tudo nessa terra. Mas se nos faltar a sua graça, Senhor Deus, nós já estamos mortos e perdidos totalmente. Precisamos do Senhor e dependemos de Ti eternamente. Tua graça é tudo para mim. Em Tua palavra eu posso crer. Espero em Ti, renova-me pelo Teu Espírito, e eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés, e aqui Te adorarei. Te adoramos, Senhor. Tua presença em mim, que é o meu viver. Em Tua palavra há poder, restauração e redenção. Liberdade encontro em Ti, e eu me prostro
resposta, Senhor, nós nos entregamos a Ti. E eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés. E aqui Te adorarei. De todo o nosso coração, nós nos prostramos diante de Ti, nosso Jesus. E eu me prostro aos Teus pés. Eu me prostro aos Teus pés. E aqui Te adorarei. Aleluia. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Pai. É pela Sua graça, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. É pela Tua graça, Pai, que nós estamos aqui. Nós dependemos e precisamos do Senhor. O Teu amor tem sido revelado todas as manhãs. Quando nós nos levantamos, quando nós abrimos os nossos olhos, a Sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Deus. Porque nós somos salvos por meio da nossa fé. Somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que nós não podemos ser gloriados, para que nós não viemos a ser gloriados. É somente por Cristo Jesus. É pela obra de Cristo Jesus. É pelo sacrifício de Jesus na cruz, que foi perfeita, que foi cancelado toda a condenação. Se nós estivermos em Ti sempre, Deus, nós cremos que um dia, e esse grande dia, o Senhor voltará. O Senhor voltará e buscará a Sua igreja santa, a Sua noiva pura, imaculada, sem ruga, sem mancha. Senhor, prepara-nos. Queremos estar preparados para a Sua volta. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada. Por mais, Senhor Deus, que nós possamos viemos a ser pressionados com este mundo, com este século, com as perseguições, Deus. Que nós possamos estar firmes em Ti, até que Cristo volte e venha nos buscar. Oh Deus, esperamos em Ti, Senhor Pai. Nós confiamos em Ti, nós descansamos no Senhor. A nossa esperança está posta em Ti, hoje e para todos sempre. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós esperamos com expectativa a sua volta. E que nós possamos, Senhor Deus, andar em santidade, andar em comunhão com o Senhor, andar em amor e obediência à tua palavra, Senhor Pai. Como uma noiva pronta e adornada para o grande encontro com o nosso noivo amado, Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Algum visitante aqui de primeira vez nesse templo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Que a graça do Senhor alcance o coração de vocês, que vocês sejam extremamente abençoados, tá bom? Tem um presente aí para vocês, se quiser preencher a ficha, nós vamos estar orando por vocês durante a semana, tá bom? Meus irmãos, eu preciso da pastora aqui. Alguém vai chamá-la, por favor. É algo especial que eu quero compartilhar com a igreja. E a pastora participou desse momento, então eu peço que alguém vá chamá-la, porque eu acho que a igreja vai ser edificada com isso. Meus irmãos, há mais ou menos 4 meses, sabe aqui, pastor? Há mais ou menos 4 meses, a pastora que tem os dados, viu? Ela que é a gerente aí da casa de apoio. Nós estávamos pensativos, né? O que fazer? A igreja normalmente tem uma instalação, pode subir aqui, pastor, tem uma instalação que fica parada toda semana. Errado, né? Mas a igreja fica fechada, né? A igreja devia ser aberta, né? Ela fica fechada. Apesar que nós estamos aqui todos os dias, às 7h30 da manhã, em oração, qualquer um pode chegar, mas a gente queria mais. Um dia a pastora falou de uma necessidade que a filha dela descobriu lá, no Santa Lúcia, que eram os acompanhantes de UTI que não tinham onde ficar e às vezes não tinham poder aquisitivo para pernoitar. Então, ela queria que a gente arranjasse um terreno com o irmão Manel lá perto. Aí eu falei, não vou mexer com o irmão Manel não, nós temos parado aqui, né? E trouxemos para cá essa casa de apoio. Eu liguei para os conselheiros, eles aprovaram por telefone mesmo, acharam especial a ideia. E nós tivemos vários testemunhos interessantes. Mas essa semana, eu nunca sou chamado para buscar as pessoas no Santa Lúcia. Eu não sei se eu sou bravo, se eu tenho medo de mim, não sei o que. Mas eu acho que não acharam a pastora com o pastor, chamaram eu mesmo, né, pastor? E eu fui buscar o Kleber, né? Tinha acabado de chegar da roça, mas moído. Eu tomei um banho e fui buscar o Kleber. E conversando com o Kleber, eu vi que a gente tinha amigos em comuns lá em Três Pontas, e conversamos, e o irmão dele teve um ataque cardíaco, né? Infarto que fala, né? Muito forte, parou uma parte do coração ali, importante. Chegamos aqui, era feriado, não tinha onde fazer uma refeição, andamos pelo bairro, mostrei para ele onde tinha padaria, tudo, e começamos ali. É interessante que dia que faleceu o irmão dele? Terça-feira ele faleceu, mas na sexta-feira, retrasada, ele entrou aqui
para cultuar o Senhor conosco. O pastor estava pregando, eu sentei junto dele e fui achando os textos bíblicos para ele. Quando terminou o culto, ele falou: olha, estou todo arrepiado. Até ali eu não fiquei muito empolgado não, porque arrepiado crente fica mesmo, né? Mas ele nunca tinha tido uma experiência em igreja evangélica. Então foi algo especial já na primeira vez. Depois ele participou mais com a gente. Teve um dia que ele veio orar aqui pela manhã. Os crentes não aparecem, mas ele sentou ali onde está o doutor Maurício, ele sozinho. Ficou sentadinho ali, orou. O irmão dele faleceu. E aí a pastora me ligou que estava lá com ele, eu também levantei, já estava dormindo. Eu durmo com as galinhas. Eu e a irmã Leamar e as galinhas, nós dormíamos 8h30, 9 horas, a gente já deita. Aí eu levantei, pus roupa, a Leamar falou: vai que ele está precisando. E fomos e conversamos ali com ele. E depois os pastores terminaram de ajudar a papelada, mas depois ele falou alguma coisa especial e a pastora que vai falar. Ele, no trajeto que quando eles, do hospital, eles ligam para a gente quando tem óbito. E aí a gente vem, busca, porque eles não conhecem o bairro, geralmente é à noite, às vezes de madrugada, sempre acontece. E quando a gente estava levando para o funeral, no cemitério, que tem que fazer todo o procedimento de documentação, e a pessoa fica totalmente sem condição nenhuma de reagir. Primeiro que recebeu uma notícia, vem aqui no hospital que o médico quer falar. Ele já no caminho, ele já começa assim: o que será que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? E a gente tem que ir aí ali levando, né? Porque nós não podemos falar. E aí, quando chega que eles falam: então, não deu, tudo, aí eles ficam totalmente, lógico, né? Uma notícia de morte, ficam totalmente sem estrutura, sem condição, fora da cidade, sem recurso financeiro, sem tudo. O chão deles some em tudo. E aí, nesse momento que ele estava ali, ele falou assim: olha, graças a Deus que Deus colocou vocês no nosso caminho, essa igreja no nosso caminho. Porque eu não sei o que seria de mim. E nesse tempo que eu estou aqui na igreja, na casa, eles chamam de casa. Esse tempo que eu estou aqui na casa, eu percebi várias coisas na minha vida e eu preciso mudar. E eu não quero ser mais o mesmo. E depois que eu fui embora daqui, eu gostava de uma cervejinha, mas eu confesso, não vou beber mais. Não quero mais. Não quero mais essa vida para mim. Agora eu vou ser crente. Vou chegar na minha igreja, vou procurar uma igreja e eu vou ser crente. E você pode ter certeza que nós vamos nos falar muito ainda. E eu vou ser crente, porque agora eu conheci o amor de Deus. Vocês me mostraram Jesus com as suas atitudes. Essa igreja está de parabéns. Essa igreja está de parabéns. Eu falei: irmão, agora eu posso te chamar de irmão. E você vai fazer uma coisa. Ele falou: o que eu posso fazer? Orar por nós. E uma coisa muito importante: nunca esqueça desse Jesus que você conheceu. Independente do lugar que você venha estar. Nunca esqueça. Porque ele se revelou a você nessa condição para a salvação da tua vida. E depois, durante a semana, nós recebemos notícia da irmã que é crente no Mato Grosso. E sobrinha também, eles não conseguiram vir para o sepultamento. E a irmã dele disse assim, na mensagem, agradecendo tudo, e ela disse assim: vocês ganharam uma alma. Então, isso para nós não tem preço, não tem nada que se hoje falasse assim, não vai ter mais casa de apoio, eu já estaria muito feliz por isso. Amém. Se a pastora Joelma tivesse falado que foi gol do Corinthians na primeira frase que ela deu aqui, teria um estouro aqui, uma vibração, mas foi só uma alma convertida, então nós estamos meio acanhados. Será que Jesus é só isso para nós? Vamos alegrar com o Senhor Jesus. Ele salvou uma vida, porque isso vale o mundo inteiro. Tá? Então continue orando, gente, continue orando por esse trabalho. Parece um trabalho pequeno. Olha, esses dízimos e ofertas têm suprido esse trabalho. Pessoas têm tido alimentação, têm tido um banho decente, tem toalha, tem tanque para lavar roupa, tem tudo aqui. Glórias a Deus por isso. Não ao homem, glórias a Deus por isso. Então, isso nós precisamos crescer ainda mais com esse tipo de obra, com esse tipo de trabalho.
e eu peço as orações dessa igreja no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios. Os irmãos até já sabem, né? 2 Coríntios, capítulo 4. Agora é a hora do refrigério, que é a palavra do Senhor, não é verdade ou não? A palavra do Senhor é bênção. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra aí. Fique a postos aí no versículo 16, que eu vou estar orando antes da gente começar, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, abra no versículo 16, espere um pouquinho. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Senhor Deus, não há Deus como o Senhor, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos esperar, em quem nós podemos ter a convicção de que, findados os nossos dias na terra, nós, os salvos em Cristo Jesus, moraremos na eternidade, Senhor Deus. Contemplaremos a tua glória, Senhor Deus. Estaremos face a face com Cristo Jesus. Senhor Deus, que isso seja a nossa alegria, a nossa motivação para continuar aqui uma vida, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, Senhor Deus. Que nós sempre olhando para o Senhor, nós consigamos então caminhar a caminhada que nos está proposta. Senhor Deus, que cada vida aqui, que é especial na tua presença, possa ser inundada com o poder do teu Santo Espírito. Que vidas possam ser salvas, transformadas, que vidas possam ser resgatadas, Senhor Deus, que retorne à tua presença, que haja cura aqui hoje, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, o teu Espírito Santo pode hoje ministrar em cada coração, ao mesmo tempo, de maneira diferente, de maneira especial, para que haja uma resposta favorável à tua palavra, Senhor Deus. Ministra hoje com o teu Espírito Santo, que ele tenha liberdade aqui hoje, Senhor Deus, de agir na vontade do Senhor. Nós queremos colocar, Senhor Deus, esse texto na tua presença, porque não há no teu servo capacitação para ministrar desse texto. Mas o Senhor é o Deus que pode fazer um milagre aqui hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, as pessoas estão vivendo períodos de tribulação, período de angústia. Pessoas estão totalmente sem saber o que fazer da vida. Pessoas, você vai conversar com algumas pessoas, elas estão machucadas, elas estão feridas. Mas será que é por causa do Evangelho? Será que é por causa de uma vida aos pés do Senhor? Quando nós falamos da massa evangélica, nós vemos pouco oração, pouco desejo pelo Senhor, e nós vemos muita ansiedade nas vidas daqueles que se autodenominam evangélicos. Eles se preocupam mais com os cuidados dessa terra do que com as coisas de Deus. Acham difícil frequentar cultos, acham difícil frequentar um grupo pequeno, acham difícil muitas vezes ficar meia hora ali ajoelhados, buscando no trono uma comunhão íntima com o Pai. Mas acham tempo para o lazer, acham tempo para desfrutar de conversas, talvez que não tragam nenhum efeito produtivo na vida de um cristão. Acham tempo para ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e agora na nossa Netflix, que tem 3 filmes evangélicos e o resto do mundo, e o povo está animado. Então, a gente tinha até novela agora, porque tem uma série que vai prendendo, é uma novela da Netflix, só que não tem nome de novela, tem nome de série. Mas é interessante que isso tudo as pessoas acham tempo. Elas acham tempo para fazer aquilo que lhe é agradável. É interessante que as pessoas acham tempo para suas prioridades, para aquilo que elas determinam como prioridades, mas acham dificuldade em buscar ao Senhor. Nós vimos nesse texto aqui que nós lemos já no capítulo 4, semana retrasada e semana passada, nós vimos que Paulo estava animado em cumprir fielmente o ministério que lhe fora proposto. Depois nós vimos também que Paulo se considerava um vaso de barro e que o poder que havia nele era de Deus e não dele mesmo. Então Paulo estava totalmente dependente do Senhor. Irmãos, por que o nosso louvar ao Senhor parece muito mais uma obrigação,
um ritual vazio do que uma entrega total ao Senhor. Meus irmãos, quando você vai se preparar para uma viagem que você sonhou e que você pagou ali uma viagem, vamos supor que você foi na CVC Turismo e projetou uma viagem com a sua família e pagou aquilo em 12 prestações, e agora você vai embarcar para essa viagem. Quanto entusiasmo, quanta alegria, quantos preparativos. As mulheres então compram até roupa nova, não aceitam. Os caras nunca viram do outro lado, as pessoas nunca viram, mas ela quer ir com roupa nova. Mas quando nós falamos de adorar o Senhor, parece que não há o mesmo entusiasmo. Não há a mesma organização. Não há a mesma cumplicidade com o projeto. Nós apenas vamos como se o Senhor fosse um alguém. É interessante que nós acabamos de ver um testemunho que o Senhor transformou a vida de um homem. Eu achei a igreja um pouco acanhada, ou talvez não tão alegre, ou talvez não soube expressar essa alegria. Mas é uma vida que estava nas trevas e foi para a maravilhosa e gloriosa luz de Jesus Cristo. O que será que está acontecendo conosco? Paulo, ele chega no versículo 16 e ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Contemplando a eternidade com Cristo. Meus irmãos, nós temos contemplado tantas coisas. Contemplar significa olhar com admiração. Eu contemplo a minha esposa. Hoje ela está maravilhosa. O que você fez? Maravilha. É amor lindo, né? Mas contemplar é olhar com admiração. Mas se eu olho assim para minha esposa e a acho maravilhosa, incomparável seria o meu olhar para a eternidade, a glória do Senhor. Eu deveria ter um olhar, então, muito mais desejoso, com muito mais admiração, com esperança no Senhor Jesus. Eu queria que você pensasse da mesma maneira. Qual é o valor que você dá para uma vida na eternidade com Cristo Jesus? Será que você tem essa vida na eternidade com Cristo? Paulo, ele chega a uma conclusão maravilhosa. Se a gente fosse fazer um flash desse capítulo número 4 de 2 Coríntios, Paulo, ele afirma, quando ele ministra aqui esses 3 últimos versículos, ele quer afirmar que o quê? O Evangelho é o maior tesouro que ele teria aqui nessa terra e pela eternidade. Meus irmãos, o Evangelho compreende graça, misericórdia e perdão a homens e mulheres que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Será que isso mexe no seu coração, na sua mente? As igrejas estão esquecendo de colocar Jesus no centro e falar do Evangelho da graça. O Evangelho da graça é que fez com que Paulo, ele chegasse e dissesse: olha, não desanimamos. De maneira alguma desanimamos, porque o Evangelho é a nossa suficiência. Eu estava morto e Jesus me restaurou. O ministério a ele confiado haveria de chegar ao seu final. O Senhor, quando começa uma obra em uma pessoa, ele termina essa obra, ele termina a obra não do desejo da pessoa, mas do desejo dele. Então é interessante, Paulo tinha a excelência do Evangelho no seu coração e Deus lhe confiara um ministério. E ele então caminhava, vislumbrando a excelência de Cristo em todo o seu viver. Por isso que quando Paulo está lá no capítulo 1, que ele está algemado, capítulo 1, capítulo 2, ali que ele está algemado. Mas ele diz: olha, as minhas algemas em Cristo
Contribuíram para que toda a guarda pretoriana e todos os demais conhecessem o Evangelho de Cristo. Paulo, então, ele tinha o desejo de ministrar Cristo Jesus àqueles que estavam ao seu redor. Paulo, ele poderia estar ali blasfemando contra Deus. Senhor, não valeu a pena de servir, agora eu acabei em algemas, eu acabei numa prisão, numa masmorra, eu estou com escassez de pão, escassez de água, eu estou aqui muitas vezes com dores de apanhar, eu estou com troncos, e os troncos machucavam as pernas, inchavam as pernas. Paulo estava glorificando, porque ele considerava que as algemas serviram para que o Evangelho avançasse e outras pessoas conhecessem que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, as nossas vidas muitas vezes elas se tornam vazias, porque nós esquecemos das coisas que o Senhor faz e nós olhamos para as coisas que o mundo pode nos dar. Meu irmão, o mundo te oferece tantas coisas, te oferece dinheiro, te oferece poder, te oferece prazer, te oferece sexo, te oferece drogas, te oferece bebidas, te oferece idolatria, te oferece mentiras, te oferece subornos, mas isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar e nunca vai satisfazer o seu coração. As pessoas que estão vivendo isso, elas estão chegando à conclusão de que não vale a pena. Homens, eu vi uma reportagem de um jovem de 30 anos, que ele chegou a se mutilar, ou ele cortou seus órgãos genitais, ele foi numa clínica e cortou seus órgãos genitais, e depois se arrependeu, e agora ele quer voltar a ser um homem, e agora não há como voltar a ter os órgãos de novo, mas ele falou, eu vou perseverar, eu não nasci para ser uma mulher, eu nasci para ser um homem. É interessante isso, que ele chegou e falou, olha, eu queria isso, e quando eu fiz a cirurgia, que eu me tornei, entre aspas, visualmente, ou para ele mesmo, uma mulher, ele viu que nada disso preencheu o seu coração. O que aconteceu? Ele disse, mais bebida, mais droga, mais promiscuidade, e sempre um coração vazio. Tudo que ele queria era isso. E quando ele chegou nisso, ele viu que não preencheu o seu coração. E agora ele queria voltar. Ele demorou 3 anos para voltar a ter um nome dele, numa identidade. 3 anos para ter um nome. E jamais ele poderá ser um homem. E reproduzir, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, nada desse mundo pode te encher o coração. Mas a palavra de Deus, o ministério que Deus tem para você, é o maior tesouro nessa terra. Eu queria que você prestasse muita atenção. Porque para Paulo chegar e dizer, nós não desanimamos, é porque Paulo tinha a visão do reino dos céus. Meus irmãos, a oração que você deveria fazer é para que Deus abrisse as cortinas dos céus, pelo menos por alguns segundos. Eu creio que se você conseguir dar uma espiada no que será os céus, talvez você vá ser o maior crente aqui dessa cidade. O mais apaixonado, porque é algo maravilhoso. Paulo, ele teve experiência de ir ao terceiro céu. E Paulo diz que, olha, para que não tivesse perigo que a soberba viesse sobre mim, foi me colocado um espinho na carne. E eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho na carne por 3 vezes, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo contemplara o que a maioria de nós, ou talvez nenhum de nós vai contemplar aqui, só na eternidade. Então Paulo, ele tinha os olhos fixos em Cristo Jesus e naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. A segunda coisa que dá uma certeza para esse homem continuar no seu ministério, Deus sustenta e direciona a vida do cristão. Paulo conhecia a soberania de Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus que tem a soberania. Ele governa todas as coisas, você queira ou não. E Ele tem todo o poder, você queira ou não. E Ele pode transformar situações. E Ele pode chamar à existência aquilo que não existe a partir da sua palavra. É aquele que tem a terra toda, o universo todo na concha das suas mãos. É aquele que chama as estrelas pelo seu nome. E é que as colocou em cada lugar, segundo a sua soberania.
Meus irmãos, se nós conhecermos que Deus é soberano, nós vamos então querer que as coisas desse mundo não nos atrapalhem, não nos chamem a atenção, e nós vamos querer ter os olhos na palavra e na vida, no altar do Senhor. Meus irmãos, hoje cedo nós ministrávamos sobre o grande eu sou, quando Jesus chama para si que Ele é Deus, e os judeus queriam matá-lo por isso. A igreja hoje tem chamado para si tantas coisas. Os pastores têm tentado chamar a atenção para si. Por isso hoje não tem mais as pregações, são stand-up, para divertir crentes. Os irmãos, então, está acontecendo a pregação da palavra, tem um que está fazendo avião, o outro está fazendo cambalhota, o outro está fazendo pirueta, o outro está falando junto, o outro quer que o pastor pare de falar para ele falar. Virou uma bagunça chamada Igreja do Senhor. E tudo isso dizendo que é o irmão mais aquecido. Eu creio que é o irmão mais enfraquecido. Porque a palavra do Senhor, quando Esdras leu a palavra do Senhor, ele começou às 6 da manhã, ele foi até o meio-dia, diz que quando ele lia a palavra do Senhor, as pessoas se prostravam ao chão, choravam pelos seus pecados. Não é essa bagunça que existe na igreja evangélica hoje, não. Haveriam de ter reverência com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando é lida, nós deveríamos ficar em posição de humilhação perante o rei. A palavra do Senhor, ela deve ter um valor na sua vida, que transcende tudo aquilo que o mundo oferece. O dia que nós entendemos que a palavra do Senhor é tudo que nós precisamos, nós entraremos num tempo de adoração totalmente carentes, submissos e quebrantados ao Senhor. Eu queria que você entendesse que Deus é soberano, queira você ou não. Olha o que diz, não precisa abrir, olha o que diz em Romanos 8,35. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Meus irmãos, tudo começa em Cristo. Tudo se mantém em Cristo. Tudo é para louvor de Cristo. E tudo termina em Cristo. Todo louvor é dado a Ele. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Olha o que diz Isaías 40. Vemos como Ele tem o universo em sua mão e faz o que lhe apraz. Se você ler dos versículos 12 ao 31, você vai chegar a essa conclusão. Olha o que diz a palavra do Senhor. Agora, pois, diga ao seu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Não foi Davi que escolheu o Senhor, foi o Senhor que escolheu Davi. Não foi Davi que falou: deixa eu trabalhar na tua obra, foi o Senhor que falou: vem trabalhar na minha obra. Então, quando você quer trabalhar para o Senhor no teu braço, você não vai chegar a lugar algum. Você vai se cansar, você vai se fadigar, e você nunca conseguirá ser completo, porque é o Senhor que te chama, que te capacita, que te envia e que te mantém. É o Deus soberano. Isso não é por braço de homens, isso não é por força de mãos, isso é pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar a esse Deus. Meus irmãos, você tem a soberania de Deus bem clara na sua vida? Você sabe que hoje você não sai daqui se Ele não permitir que você saia? Meus irmãos, o nosso país vive uma crise moral. O nosso país vive um desarranjo de administração. Nós parece que temos uma esperança que agora vai começar a caminhar. Mas a nossa esperança devia ser do Senhor. Ele pode usar um ímpio para governar com retidão. Ele pode fazer o que Ele quer. Então nós devemos orar e nos humilhar na presença dEle. Meus irmãos, terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: quando pregamos e vivemos para Cristo, somos abundantes. Não pelo que fazemos, mas pela abundância que Cristo traz ao coração de um salvo. Meus irmãos, um coração de um salvo é um coração completo em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje cedo eu dava alguns exemplos. Qual de nós quer ir para o Irã pregar o Evangelho?
sabendo que essa volta será quase que impossível. Agora, por que alguns irmãos nossos vão? Porque Jesus está vivo nos seus corações. Eles têm um chamado para isso. E eles não importam se eles vão voltar ou não. Eles não importam se eles vão ser colocados numa gaiola e ser mergulhados no açude. Eles não estão preocupados se eles vão ser levados à beira de uma praia e ter o pescoço cortado com uma faca. Eles não estão preocupados se eles vão ser crucificados. Eles estão preocupados em fazer aquilo que Cristo quer que eles façam, porque Cristo vive nos seus corações. Meus irmãos, será que Cristo está vivo em nós? A abundância de um homem é quando ele morre para si e vive para Cristo. A abundância de um homem não é quando ele conquista as coisas nessa terra, mas é quando ele morre, é quando ele deixa esse mundo. É quando ele fica separado para o Senhor e começa a viver uma vida totalmente vazia de si mesmo. É quando o Espírito Santo enche e transborda a vida de um servo. O que acontece com as nossas vidas? A igreja de hoje parece que não conhece o seu Redentor. Aquele que foi e a comprou. Aquele que foi e a justificou. Viver para Cristo é morrer para si mesmo. Há de se pagar um preço em viver para Cristo. É preciso calcular esse preço. Lucas capítulo 14 diz: qual é aquele homem que vai construir uma torre e antes não calcula, para ver se tem os recursos para, depois de ter lançado os fundamentos, não dá para terminar a obra e passa vergonha? Assim é a pessoa que fala: Deus me chamou para o ministério. Você foi chamado para o ministério, você vai ter perdas aqui nessa terra. O ministério há um preço a ser pago aqui nessa terra. Então você precisa calcular. Você precisa calcular para ver se você vai terminar. Jó conhecia o seu Redentor. Jó estava numa situação de tristeza, desespero. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os 10 filhos e ele perdeu a sua saúde. Estava sendo acusado pelos seus inimigos de estar passando por isso por ser um pecador, ter pecado contra o Senhor. E Jó não sabia por que ele passava por isso. Mas é interessante que no meio dessas circunstâncias adversas, Jó exclama em alto e bom som: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, eu penso que ele estava pensando que ia morrer, mas que ele seria ressuscitado pelo Senhor e que teria um encontro com o Senhor da sua salvação. Ele não estava sofrendo porque ele pecou. Ele estava sofrendo porque Deus mostrou para Satanás que ele era um servo íntegro, justo, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Interessante isso. E ele tinha uma convicção: verei a Deus ainda nesse meu corpo. Meus irmãos, qual é a sua dúvida quanto ao Evangelho? Qual é a sua dúvida quanto à salvação? Qual é a sua dúvida quanto a viver para Cristo Jesus? Quando conhecemos o Salvador, a nossa visão sobre a vida e a morte muda. As pessoas têm muito medo da morte. Hoje cedo eu dava um testemunho aqui que, quando eu era garoto, eu sonhava que eu estava no Country Club, naquele açude do Country Club, morrendo naquela fedentina, e eu caía e ia descendo. E eu olhava para cima e via. Eu vivia com 2 primas, né, que moravam na minha casa, que meu pai criava também. E eu via elas assim, ia descendo, e eu acordava apavorado, porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha medo de morrer, mas hoje eu tenho Cristo no meu coração, eu não quero morrer. Vocês não vão ficar livres de mim assim, por minha vontade. Só se o Senhor quiser me levar. Mas é interessante isso. É interessante. O que a morte pode trazer para um justo? Glória, descanso, gozo eterno. O que a morte pode trazer para um ímpio? Desespero eterno. As pessoas brincam, mesmo ouvindo a mensagem da cruz, achando que no final todo mundo vai para o céu, e não vai. Há pastores pregando isto. Até um filme que tem também na Netflix, um pastor que prega isso, um pastor
Moreno, ele prega isso. Ele não resiste ficar no evangelho, então ele prega que todo mundo será salvo. Essa é uma teologia maligna. Não é assim. A porta é estreita, o caminho é apertado. Poucos se acertam por ele. Meus irmãos, se o nosso Redentor vive em nós agora, imagine na eternidade como será isso. Nós ainda estamos com a presença do pecado. Nós ainda estamos com pecadores. E Jesus vivendo em nós já é uma maravilha. Imagine na eternidade. Você pode não saber nada além da morte, depois da morte, porque você não conseguiu enxergar. Mas você pode ter uma convicção: Jesus estará lá. Não tema. Não tema a morte, porque a morte para o justo é refrigério eterno. Meus irmãos, isso deveria ser suficiente para nós vivermos aqui. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, reclamando de pessoas cristãs. Eu creio que reclamam de mim também, porque eu peco muito nisso, relacionamentos. Às vezes eu fico bravo mais com meus meninos lá. Os meus meninos são tudo velho de casa, um tem 20 anos, outro nasceu lá. Eu também não acho que eu não sou tão ruim, não, para ter funcionário com 20, 22 anos, também não estou tão pior, não. Mas a gente erra, não é verdade ou não? Às vezes a nossa ira, ela não fica só na ira, ela vai para a ação e peca. Mas será que nós não podemos ter um testemunho melhor? Eu vejo muitos patrões chegar e falar assim: aquele rapaz lá é crente, só dá trabalho aqui na empresa. Por quê? Por quê? Ele deveria ser abundante em Cristo. Ele deveria ser um funcionário aplicado. Um funcionário que desejasse ver a empresa para frente. No seu casamento, deveria ser da mesma forma. No seu cuidado com os filhos, da mesma forma. Dentro da igreja, da mesma forma. Meus irmãos, é hora de nós pensarmos no nosso testemunho como tem sido, para ver se há essa abundância de Cristo em nós. Cristo é a suficiência na minha e na sua vida. Mas nós precisamos que isso seja uma realidade. Que nós vivamos de acordo com Ele. E não com o que nós achamos que é correto. Agora ele chega aqui. No versículo 17 ele fala algo tremendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, é interessante que nós achamos que a nossa vida é cheia de tribulação. Nós chegamos cansados do trabalho, nós chegamos exaustos, nós temos algumas discussões, às vezes até aqui mesmo dentro com irmãos, e nós achamos que isso vai acabar com a nossa vida. As tribulações de Paulo e dos discípulos e dos apóstolos eram outras. Eles apanhavam, eles passavam noites em vigílias, eles passavam na tormenta do mar, eles passavam perigo de salteadores, eles levavam quarentena de açoites, eles passavam na prisão, eles eram despidos em praça pública. É interessante que ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Ele chama isso de pequena tribulação, e nós temos pequenas tribulações que nós chamamos de grandes tribulações. E nós reclamamos até do cardápio das nossas casas. E os filhos estão insatisfeitos, porque não tem o iPhone, o iPad, o iPod, o número 8, o número 9, o número 15, tudo triste. Ainda faz a mãe comprar a calça rasgada de R$500. E se a mãe não der a calça rasgada de R$500, fica triste. Hoje a minha esposa apareceu de calça rasgada. Eu falei: gente, vamos levantar uma oferta para essa mulher. Vamos levantar uma oferta. Não é possível, o que está acontecendo? Os outros olham e falam: marido não supre. Marido prega, mas não supre. Muitos se encontram hoje sem esperança e sem perspectiva, estão desanimados, porque acham as tribulações extremamente pesadas. Sua esperança, na verdade, não está em Cristo, mas nas perspectivas de vida, naquilo que o mundo oferece. Por isso eles acham que a sua vida é a mais dura. Tem crente que você encontra com ele, você entra em depressão. Oh, como é que você está, irmão? A paz do Senhor. Ele fala: ô, irmão. Ele já fala bom dia. Ele não fala paz do Senhor, bom dia. Está tudo ruim. Está tudo ruim. Você conversa com o irmão 10 minutos, você precisa ir no médico daquele psiquiatra tomar um remedinho para melhorar a coisa. Por quê? Porque não glorifica a Deus. Ele acha tudo muito grande. Ele acha
que está tudo difícil só para ele. Não, não é isso. Primeiro Paulo diz que o corpo vai corrompendo. Isso já pesa na nossa vida. Eu estava vendo uma fotinha minha quando eu tinha 18 anos. Gente, eu era mais feio que hoje, se é que é possível. Mas eu estava inteirinho ali, não tinha essa barriga, não tinha nada, estava, né, a pelinha esticada, mas o negócio aconteceu. Então isso já pesa, eu não consigo mais fazer as caminhadas que eu fazia. 53 anos, não parece, parece 60, mas 53. Eu não consigo mais fazer, está se corrompendo aqui fora. Mas aqui dentro se renova dia após dia, porque Cristo vive em mim. Cristo. A força não está aqui fora, a força está aqui dentro. Ao poder de Deus que habita no seu coração. E isso deveria ser o que te leva para frente. Paulo, quando ele chama as lutas dele de leves e momentâneas tribulações, deveria calar nossa boca. Porque nós somos muito reclamão, murmurador. O povo chega aqui no Brasil, está tudo difícil. Tem 13 milhões de desempregados. Eu falo lá na Venezuela, eles estão catando comida na lata de lixo. Agora, também desses 13 milhões, tem uma turma que não gosta de trabalhar de jeito nenhum, viu? E tanto dele ainda fala que é crente. Mas vai no serviço, a carteira dele parece aquele negócio de cara que viaja para fora, diplomata, só tem carimbo. Não para. E ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência experiência, experiência esperança, esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, do 3 ao 5. Paulo, ele pega as tribulações e produz em quê? Esperança, perseverança e paciência. Meus irmãos, tem um cara lá em Poço Fundo que ele pega tudo quanto é sucata e faz uma obra-prima. Esse dia parece que ele montou até um aviãozinho lá. Esquece essas coisas do mundo. Paulo pega as tribulações e ele diz, olha, isso tudo vai dar em esperança. Ele se gloria nas tribulações. Ele se alegra por sofrer por Cristo. Meu irmão, se você está sofrendo por Cristo, glórias a Deus. O duro é se estiver sofrendo, porque você é desobediente a Cristo. Irmão, pois não, Deus está furioso. Comprei uma coisa lá e não posso pagar. Tá mesmo, irmão, Deus está furioso, porque você é um cara que não faz conta, não é prudente. Você não pensou, você foi na sua emoção. Mas agora eu estou sofrendo por Cristo. Fui pegar o evangelho e levei uma pedrada aqui. Sabiam que John Wesley, ele passou alguns dias sem ser perseguido? Então ele parou e disse, Senhor, será que eu me tornei um homem tão carnal? Será que a minha pregação está tão carnal que as pessoas estão sem me perseguir? Diz que quando ele acabou de fazer essa oração, um tijolo passou na sua frente. O cara errou o alvo. Mas ele teve uma convicção, não, eu não me tornei um homem carnal. Tem pessoas que estão sofrendo, mas não por Cristo. Quando nós falamos em tribulação, nós falamos em oprimir, em prensar a vida do crente. Então o crente que passa por tribulação, ele está sendo prensado. Pressão por viver por Cristo Jesus. E é interessante que quando ele fala que essa pressão produz experiência, quer dizer um caráter aprovado. Nós nos tornamos maduros através da tribulação, que produz em nós experiência, ou seja, um caráter aprovado. E esta é a razão pela qual o cristão se gloria na sua luta. O cristão se gloria porque ele é prensado, e ele é aprovado, e ele tem essa esperança viva no seu coração. Meus irmãos, o que acontece conosco? Que qualquer luta nós nos afastamos da casa do Senhor. Qualquer luta nós queremos brigar com os nossos irmãos em Cristo. Era para ser o contrário. As lutas eram para nos levar mais de joelhos. As lutas eram para nos levar mais à palavra. As lutas elas deveriam para servir, para nos tornar mais moldados ao caráter de Cristo. Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Meus irmãos,
Você não vai se tornar crente na Netflix. Você não vai se tornar crente no WhatsApp. Você não vai se tornar crente na novela da Globo. Você não vai se tornar crente nessas conversas aí que são fora da palavra do Senhor. Eu queria pôr um microfone no cabeleireiro quando o crente fosse. Porque cabeleireiro eles falam de tudo, menos do cabelo. Eles falam da vida de todo mundo, não é verdade ou não? Salão de barbeiro, quando eu vou, de vez em quando eu tenho que pôr algodão no ouvido. Eu falo, pô, não dá para ficar aqui. Tem gente que pede desculpa depois. Fala as coisas e pede desculpa para mim. Mas é terrível, não é? É ou não é, irmã? Na sua casa não, mas eu falo, os seus clientes querem, né? Eles puxam o assunto. Lá tem pulso na palavra, né? Mas normalmente não é assim, né? Nas outras, né? Mas nos outros não é, né? Os que não são cristãos. É assim mesmo, então. Mas é interessante que nós deveríamos estar contentes por sofrer por Cristo e não participar desse tipo de conversa. Meus irmãos, temos passado por tribulações por servir a Cristo ou servir ao mundo. Temos passado lutas por estar moldando o nosso caráter ao mundo ou ao caráter de Cristo Jesus. Salmo 81, ele diz algo muito interessante: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis me escutar. E eu os deixei andar na teimosia do seu coração. Ah, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo escutasse a minha voz, de pronto eu abateria o inimigo e o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Nós precisamos voltar o nosso coração e a nossa mente para Cristo Jesus. Mas uma coisa que Paulo nos ensina aqui, através desse texto, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Nada pode encher o nosso coração nessa terra, nada dessa terra vai nos colocar mais próximo de Cristo Jesus. Nada. Nada que existe nessa terra vai nos colocar mais próximo de Cristo Jesus. Pode procurar a sua satisfação na TV, você pode procurar no cinema, você pode procurar no chamado de bom livro, você pode chamar na viagem dos sonhos, você pode chamar na viagem de navio, de avião, de foguete, do jeito que você quiser. Você nunca vai ter uma vida mais próxima de Cristo, a não ser pela sua palavra. Se você quer buscar uma vida totalmente voltada para Cristo, coloque os seus olhos nas coisas eternas. A eternidade. Meus irmãos, Colossenses capítulo 3, ele traz um texto bastante forte sobre isso, versículos 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que maravilha. Agora a esperança. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós devemos aguardar, desejar e principalmente amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmão, eu quero que Jesus volte para acabar esse sofrimento. Não, está errado. Está errado isso aí. Eu quero que Jesus volte, porque eu quero viver com Ele, porque eu amo a sua vida, porque eu amo a sua palavra, porque o meu desejo é viver a eternidade junto com Ele. Essa deveria ser a intenção do nosso coração. Meus irmãos, como está a sua vida? Como está a sua esperança? Por que será que nós temos que manter a nossa vida nos céus? Porque a vida lá no céu não terá dor. Olha que maravilha. Apocalipse nos traz isso. A vida no céu não terá enfermidade, não terá dor. Não terão essas confusões que aqui acontecem. Por quê que nós devemos estar olhando para o céu? O céu é melhor porque estamos livres, lá estaremos livres da presença do pecado. Livres da presença do pecado. Eu queria que você pensasse muito. O céu é melhor porque lá estaremos face a face com Jesus para todo sempre. O quanto você tem desejado as coisas dessa terra?
Meus irmãos, eu conheço pessoas que estão se matando para ter conhecimento aqui nessa terra. Eles já fizeram curso no Brasil, já fizeram curso nos Estados Unidos, já fizeram curso na Alemanha, já fizeram curso... Que maravilha! Mas nunca leram a palavra de Deus. Se tivesse o mesmo desejo por ter conhecimento, como deveriam ter pela palavra de Deus. Eu conheço pessoas que já falam 5 idiomas. Eles chegam para mim e falam, você fala inglês? Eu falo, não. Mas por que não? Eu falei, eu não sou americano, não sou da Inglaterra, sou brasileiro. Nem o português estou dando conta. Ah, mas se você for nos Estados Unidos, eu falei, eu não vou lá, ué. Eu ando muito aqui em Campestre, Puyuna, Congonhal, eu ando muito aqui nessa... É errado aprender? Não. Mas peraí, para aprender inglês você faz curso. Mas e na escola bíblica? Não é assim? Os filhos agora são obrigados a falar pelo menos 3 idiomas. Se não tiver o espanhol e o inglês hoje, meus filhos não são filhos. Os molequinhos estão lá 3 anos de idade na escolinha. Depois ainda tem que aprender piano, balé, mas não sei o quê. Uma máquina de produzir. Mas na hora da refeição não está junto com o filho, para orar junto. A palavra do Senhor diz, Deuteronômio 6,6, inculca no seu filho o quê? 5 idiomas? Piano, balé, teclado, violão? Não. Inculca a palavra de Deus. Fala para ele, assentado, caminhando, coloca no teu portal. Quando ele entrar, ele vai ver. Quando ele sair, vai ver. Amarra no frontal da sua testa. Para que ele conheça a um Deus. Porque ele tem que ter 2 coisas. Ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Nós estamos investindo muito pouco nos nossos filhos. Muito pouco. Porque o melhor investimento nós não temos dado, que é a palavra de Deus. Sabe por quê? Os nossos olhos não estão na eternidade, mas estão nas coisas transitórias desse mundo. Eu quero que meu filho tenha 2 casas, eu quero que meu filho tenha um bom casamento, eu quero que meu filho tenha um bom diploma, eu quero que meu filho tenha um bom salário, eu quero que meu filho... Você devia querer que teu filho tivesse Cristo. Isso lhe bastaria. As outras coisas o Senhor acrescenta. É a palavra. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Irmãos, eu vou dar um testemunho para vocês. Eu tenho orado por vocês, tenho orado pelo nosso presidente Temer, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, pelo governador Pimentel, pelo governador Zema, pelo prefeito Sérgio, pelos vereadores, pela minha esposinha, pelos meus filhos, e tenho orado pelos meus netos. E eu nunca pedi na minha oração que os meus netos tenham um bom salário. Eu pedi na minha oração para que eles convertam e conheçam Cristo Jesus. Só essa é a minha oração pelos meus netos. Que eles se convertam, que eles sejam achados pelo poder de Cristo Jesus. Ah, mas e se ele ganhar salário mínimo com Cristo? Aleluia! E se ele nunca tiver um carro, mas ele tem Cristo? Glória a Deus! O pior é se ele tiver o carro sem Cristo. Aí vai ser pior dele você chegar, né? Então eu queria que vocês tivessem essa mesma visão. Eu não estou querendo fazer com que vocês pensem como eu penso. Eu estou querendo que vocês tenham a eternidade nos seus corações. E quando vocês forem orar pelas pessoas que vocês amam, vocês orem para que elas tenham Cristo no centro dos seus corações. E as outras coisas, deixa que o Senhor providencia. Porque todos nós passaremos. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, se o presente em Cristo está sendo doloroso para você, fique tranquilo que o futuro será glorioso. Olha, se você sofre por amar a Cristo, glorie-se nisso. Porque no futuro não haverá dor. E você verá Jesus Cristo face a face. E Ele virá te buscar ao ressoar da última trombeta. Meus irmãos, avançar com a mensagem da cruz deve ser a razão da nossa existência.
Mas primeiro avance dentro da sua casa. Pregue dentro da sua casa e viva Cristo dentro da sua casa. Primeiro campo missionário é a sua família. Tá bom assim? Não adianta você ganhar todo mundo lá fora. Não funciona isso. Ame os seus queridos, a sua família. Ame a ponto de orar e chorar por ele todos os dias. Ame a ponto de investir tanto tempo na oração. Olha, havia um juiz, que ele era iníquo. Não está difícil de achar isso hoje, não. Mas havia um lá que era iníquo aqui na palavra. E a senhora chegou lá, julga minha causa. Ele não, julga minha causa. Ele não, julga minha causa. Ele não. Quando veio, ele falou, vou julgar a causa, pelo menos essa mulher me dá tranquilidade. Se esse juiz é assim, iníquo e julgou a causa, imagina o nosso Pai, que nos ama. E que ama o direito, que ama a justiça. Que ama a justiça. Ele será favorável a você. Tenha intimidade, relacionamento profundo com Deus. No nome de Jesus Cristo. Eu queria que essa igreja se levantasse. Acende ali. Como é que chama a canção? Nós não vamos sair daqui sem pedir para que o Senhor enche esse lugar com a sua presença. Meus irmãos, eu sei que posso te incomodar um pouquinho, mas eu queria que você desse a mão para o seu irmão ao lado, fechasse essa coluna do meio, esse corredor do meio aqui, que seria a nossa despedida hoje. Louvando ao Senhor com esse cântico, adorando ao Senhor e suplicando. Sai da sua fileira, pega na outra aí que tem mais gente, não fica fora não. Fica fora não. Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida. Tu estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás assentado sobre o trono de glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, Senhor.
Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Te convidamos, Deus. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, Rei da glória. Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo, Jesus. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar, vem, Senhor, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche as nossas vidas agora, Senhor, vem nesse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche a minha vida, Pai maravilhoso, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar, porque o Senhor nos permite aprender um pouquinho da tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós sabemos que a tua palavra é a única que pode deixar o nosso coração pleno, Senhor Deus, o nosso coração completo, Senhor Deus. Por isso nós te rendemos louvores, porque mais uma vez hoje o Senhor permitiu nós estarmos juntos como igreja do Senhor. Ah, meu Deus, muito obrigado por esses irmãos que aqui vieram, Senhor Deus, que saíram do conforto dos seus lares para buscar mais de ti, Senhor Deus. Que eles possam sair daqui motivados, Senhor Deus, a ter a sua visão em Cristo Jesus, a não olhar para as dores, para o sofrimento, porque isso vai passar, Senhor Deus, mas que eles tenham uma decisão firme, um propósito firme em Cristo Jesus, e que nós estaremos um dia na glória do nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos fazer isso aqui essa noite. Que essa semana nossa seja uma semana de testemunho convicto da tua palavra, que as pessoas possam ver Cristo Jesus em nós, e que nós possamos então melhorar, Senhor Deus, a vida das pessoas que convivem conosco, mostrando como é viver para Jesus Cristo. Senhor Deus, ao sairmos daqui, Senhor Deus, nós queremos ter uma vida totalmente direcionada pelo teu Santo Espírito. Não nos deixa viver segundo as nossas próprias experiências, Senhor Deus, mas segundo a tua santa e poderosa palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado em abundância sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. vem nesse